O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ainda estamos no segundo capítulo do Evangelho segundo São Marcos. E nosso Senhor está solidificando a igreja, está fundando a sua igreja, a igreja que conduzirá o povo aos céus. Só que os fariseus, os do partido de Herodes, aqueles homens que eram os mestres da lei, começavam agora a questionar quem de verdade era aquele homem, porque ele estava trazendo uma nova doutrina, e essa nova doutrina se chocava com muitos ensinamentos que eles haviam recebido. E agora, quem está certo? É a tradição de 3.000 anos do judaísmo ou as palavras desse jovem de 30 anos que está aí? Quem é esse jovem que vem querer inovar a respeito da moral, da fé, dos costumes? Quem é esse homem? E observem que eles começam a questionar publicamente a respeito do comportamento de Jesus. Os discípulos de João jejuam, os fariseus também fazem jejum. Então, por que os teus discípulos não fazem jejum? Se os discípulos de João jejuam, se os fariseus estão jejuando, por que os teus não? Olha essa resposta de Jesus, minha gente. É uma resposta escatológica, e só consegue entender essa resposta de Cristo
quem tem de verdade um olhar sobrenatural, quem é capaz de fazer na própria vida poesia e lutar para viver coerentemente de acordo com os desígnios de Deus. Olhem a resposta de Jesus. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Ou seja, enquanto o noivo está ali na festa de casamento, é momento de se banquetear, é momento de fazer festa, é momento de se alegrar. O que é que tem a ver o jejum que eles estão reclamando com a resposta de Cristo? Oh, minha gente, isso aqui é tão santo. Aqui simplesmente o noivo é Jesus, e o casamento de Jesus é com a sua igreja, e os membros partícipes dessa igreja sou eu, é você. Se você pega o livro nas Sagradas Escrituras do Cântico dos Cânticos, o livro, um dos livros do Antigo Testamento, um dos livros sapienciais, se você pega aquele livro por curiosidade e começa ali a estudar, vocês vão ver que o livro dos Cânticos não fala nada de Deus. Fala de um relacionamento de um homem com uma morena formosa, de belas curvas. E quem olha aquele texto diz assim: não tem nada a ver esse texto na Sagrada Escritura, o texto de o amor de um homem por uma mulher. Mas é aqui que nós temos que entender: esse homem é Jesus, essa mulher é a igreja, eclesia, carral de Deus. Esse homem é Jesus, essa mulher é a minha alma, é a tua alma, ânima. Tanto eclésia, quanto alma são palavras femininas. Aqui uma das razões pelas quais o sacerdote tem que ser varão do sexo masculino, porque a igreja é feminina, porque a alma é feminina. E aqui nós temos um casamento escatológico, um homem, uma mulher que se dão em casamento no altar. Um homem, Jesus, a tua alma, mulher, que se unem em matrimônio no altar. A comunhão na igreja é uma pena que muitos católicos não têm a proporção do conhecimento, que a comunhão na igreja nada mais é que uma relação de amor, uma relação onde Deus ama o homem, atrai o homem a Ele o tempo todo. O homem aqui, quando eu falo, é ser humano, para que vocês não confundam a questão da sexualidade. Aqui o homem é ser humano. Quando o Deus tenta o tempo todo atrair o homem, mas atrair como, Padre? Com o seu amor fiel, com o seu amor único, com o seu amor ímpar, e que nada nem ninguém consegue nos oferecer um amor tão puro, mas um amor tão grandioso que Deus, ninguém. E aqui, quando o nosso Senhor assim responde, Ele está deixando muito claro: nós estamos na plenitude dos tempos, como nos diz Marcos, Mateus e Lucas. E a plenitude dos tempos é o quê? É o momento em que Deus
saindo dos céus, vem assumir a nossa condição para se unir em um matrimônio perpétuo conosco, para nos levar à morada eterna. É preciso interpretar com dignidade e com sabedoria. E de onde nós tiramos essa conclusão, minha gente? Que Deus está tão dentro de nós, mas tão dentro de nós, de uma forma que muitas vezes a gente pensa até que Deus não existe. Olha, eu já falei isso para vocês. É uma coisa de uma teologia tão rasteira, espiritual, mas tão simples, mas tão eficaz. Minha gente, para a gente entender e sentir a presença de Deus nas nossas vidas, é só a gente deitado colocar a mão no coração e a gente não ter uma explicação por que o nosso coração está a bater. E quem que faz esse coração bater é Deus. É por isso que um cadáver é tão feio, porque Deus não está mais ali. E quando Deus não está, o corpo apodrece, o corpo cheira mal. Deus está tão dentro de nós, que muitas vezes vivemos como se Deus não existisse. É por isso que em meio ao mundo são tantas almas inquietas, que buscam o tempo todo ser feliz, alguns de festa em festa, outros na felicidade de beber o tempo todo, outros na felicidade de se prostituir, outros na pornografia, e por aí a gente pode dar tantos e tantos exemplos, tantos homens perdidos em meio ao mundo. Por quê? Porque simplesmente não descobriram o sentido da vida. E o sentido da vida é ser feliz na condição que Deus, o Senhor, nos chama. E aí descobrir a cada dia o ser feliz com Ele, que não nos abandona na hora das alegrias, que não nos abandona na hora das tristezas. É entender que nele nós nos preenchemos e Ele nos basta, e aí nós somos felizes. E aí de verdade o homem consegue aterrissar e descobrir que tudo aquilo que o mundo nos oferece é ilusão, e que deve ser vivido lá fora, os tempos, os momentos, com a condição de que nós somos dos céus. Olha, vocês querem verem uma coisa que eu sempre critiquei, é a alegria de um infeliz em uma festa. Ele está vivendo os seus dias infelizes aqui na terra, está sendo infeliz. E aí de repente aparece, sei lá, uma banda na cidade, vai ter um dia de festa. E aí essa pessoa vai para a festa, pula, grita, dança, esperneia a noite todinha. Chega em casa bêbado, se acabou de beber. Quando acordou 11 horas da manhã, a felicidade foi embora. Acabou a felicidade. Por quê? Porque uma felicidade efêmera, vazia, passageira. Ou então aquela felicidade de uma partida de futebol. O time ganhou, aquele homem está felicíssimo da vida. No outro dia pela manhã, já não tem mais alegria nenhuma. Por quê? Porque são situações da vida que nós devemos viver com sabedoria. Eu não estou dizendo com isso que não é para você ir numa festa, não. Vocês sabem que
aqui na frente, na festa do padroeiro, graças a Deus, a gente tem momentos de entretenimento até 11 horas, meia-noite, incentivadas por mim, apoiados, graças a Deus, pela prefeitura. Mas o se divertir é bom, acompanhar um jogo de futebol é bom, é salutar. Mas a nossa felicidade não pode estar nessas coisas. São momentos que não preenchem e que logo passam. É a mesma coisa de quem coloca a felicidade no ter. Um dia, quando eu tiver determinada coisa, eu vou ser feliz. Tolo. Você vai conseguir, mas não vai ser feliz. Porque logo, logo você vai querer mais. Minha gente, olha, esse casamento aqui que Nosso Senhor responde, é a tomada de consciência que nós devemos ter todos os dias que estamos passando, e que Ele é de verdade a nossa felicidade. É preciso se divertir, é preciso sair, é preciso vibrar se um time de futebol ganhar, sim. Mas isso não é a nossa vida. A nossa felicidade não está nisso. A nossa felicidade consiste em viver em comunhão com Deus, tomando consciência de quem nós somos, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom filho obediente, sendo um bom amigo, leal, companheiro, sendo um bom cristão, honesto com nosso Senhor, digno, decente, responsável, que não precisa estar mostrando aos outros o que faz, mas que tenha consciência reta e tranquila diante de Deus. O texto continua. Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Vinhos novos em odres novos. O que é que Nosso Senhor está dizendo aqui? Quem quer ter uma vida nova, tem que de verdade escolher ter uma vida nova. Não adianta querer ter uma vida nova com atitudes velhas, mesquinhas, erradas. Nova vida, novas atitudes, nova vida, novo modo de pensar, nova vida, novo modo de agir. E é claro que esse novo modo de agir, e é claro que esse novo modo de pensar vai nos fazer sofrer, sim. Muitas vezes é como uma lima, não sei se chama de lima aqui de passar em ferro, chama lima, né? É como uma lima que está ali a tirar a impureza do ferro, o ferrugem limpando. A mudança de atitude muitas vezes vai doer, sim, mas vai ser salutar. Eu dizia há poucos minutos a Edgar assim no carro: olha, meu filho, os momentos difíceis que a gente passa na vocação nos ajuda depois a suportar tantas situações. Se eu não tivesse passado por um momento tão difícil quando cheguei em Gameleiras para a minha ordenação, talvez eu já não seria o padre que sou. A dificuldade nos ajuda a enxergar a vida com um olhar diferente. Mas é preciso que nós mudemos as nossas atitudes e busquemos de verdade a felicidade em Deus. Não adianta reclamar da vida se você é incapaz de mudar o modo de rezar. Não adianta viver lamentando da vida ou querendo ser feliz se você é incapaz de procurar a felicidade em Deus. Ninguém
vai te oferecer a felicidade. Só Deus é capaz de te oferecer de verdade essa felicidade que teu coração tanto precisa para repousar no Senhor. E isso só vem com uma vida de oração decente. Isso só vem com atitudes que são secundárias depois da oração. Atitudes diferentes que nos fazem de verdade chegar aos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos, pois, na simplicidade das nossas vidas, deixar de ter um pouco cara de pau com Deus. Deus nos conhece como nós somos. Deus conhece os meus limites, a minha pequenez, mas também conhece o meu coração apaixonadíssimo por Ele e pela sua igreja. Deus conhece também os teus limites, conhece sim a tua pequenez, mas também conhece a tua mesquinhez do amor para com Ele, mas também reconhece e conhece o teu amor para com Deus, nas atitudes pequenas, porque olha, sabe como é que você prova o seu amor por Deus? Pela tua oração. Quem muito reza, muito ama. Quem pouco reza, pouco ama. E quem não reza nada e diz que ama a Deus é um mentiroso sem vergonha. Me desculpe a expressão. Quem muito reza, muito ama. Quem pouco reza, pouco ama. E quem não reza e diz que ama a Deus é um mentiroso. E agora você aí no seu lugar, você pare e pense, qual o nível do teu amor? Se é muito, se é pouco ou se é zero? Quem tem que dizer é você. E transformar essa oração em ação, a praticar o bem, a fazer o bem, a repousar em Deus. Olha, minha gente, eu faço agora, dia 3 de fevereiro, eu faço 18 anos que saí da casa dos meus pais, no sonho de querer ser padre. Ou melhor, saí da casa dos meus pais para entrar no seminário, sair do seminário para ir casar. Vocês já sabem disso, já falei tanto. Eu não entrei no seminário para ser padre. Eu entrei para tirar a dúvida do meu coração, descobri que não tinha vocação e saí e casar. E estou aqui até hoje. Mas rezar não deve ser uma atitude de quando eu tenho vontade. Rezar deve ser um ato de uma necessidade. É como você tem um filho que está dodói, ou o seu papai velhinho, ou a sua mamãe velhinha, um avô quem sabe, que está com fastio. Fala fastio, quem não quer comer, não é? E está com fastio. E aí você diz assim, a pessoa, eu não estou com vontade de comer não, mas tem que comer, senão vai ficar fraquinho. É preciso comer, coma aqui um pouquinho. E você vai, faz uma comida diferente, cuida com carinho aqui, cuida com carinho ali, até que a pessoa come. E se não comer, fica fraco. Come sem vontade. A oração é a mesma coisa. Quantas vezes, nesses meus 18 anos de vida religiosa, eu não tive vontade de rezar, mas tive que estar sentado rezando. Quantas vezes no seminário a gente rezava tanto, meu Deus, pela manhã, era de 5:30 da manhã a 7:30 da manhã, era tanta oração, oferecimento à Santíssima Trindade, oferecimento ao Pai, oferecimento ao Filho, oferecimento ao Espírito Santo, devoção a Nossa Senhora, aí depoiszinha a meditação, aí depoiszinha o Veni Creator, depoiszinha as laudas, depoiszinha a missa.
Quando chegava às 7h20 na hora da missa, a gente já estava que não aguentava mais, todos os dias. Mas era obrigado a estar na capela. E um dia, meu diretor espiritual, ele cruzava os braços assim e dizia assim, sentava do meu lado e dizia assim: pode ficar aí sem vontade, o que importa é que você esteja aí. Deus está vendo que você está se esforçando. É isso. É hora de rezar, reza, pelo amor de Deus. Mesmo sem vontade, olha para Ele, olha para uma imagem que é um sacramental abençoado pela igreja. Olha para uma imagem e diz assim: Senhor, eu não estou com vontade nenhuma de rezar, mas eu vou rezar. E Deus vai entender. Agora, o que não pode é a gente se acomodar. E sendo uma alma que deve ser enamorada por Deus, querer viver como se Deus não existisse, querer se comportar como um pagão, querer viver de qualquer jeito, ou só querer procurar Deus na hora da necessidade. Não. E além do mais, viu? Se você diz que ama os seus parentes e tem alguém dentro da sua casa, como eu tenho na minha também, que não tem compromisso de ir para a igreja, é preciso a gente rezar por esses corações para que se convertam. Se Deus me trouxe aqui, é para salvar alguém. E se Deus também te chamou, é para salvar alguém. E nós devemos, nessa busca constante da proximidade com Deus, ser essa ponte para levar os outros até Deus. Não seja um cristão meia boca, mas seja de verdade um homem de Deus, uma mulher de Deus, um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho, uma boa filha, um bom cristão que dá testemunho e que almeja desejoso verdadeiramente o céu. Vamos ficar de pé e vamos